Olá, meus amigos. Sem rodeios. Vamos direto ao foco do assunto. Veja o que o apóstolo Paulo cita no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. Mas de qual lei estamos falando? Porque existem 3 leis que devem ser levadas em consideração por você. Sim, 3 variantes. A primeira, a lei do pecado que se encontra em nossos membros. A segunda, a lei mosaica, a lei de mandamento carnal instituída por Moisés. E a terceira, a lei espiritual, a qual se chama a graça de Cristo. 3 leis. Qual dessas 3 leis foram abolidas por Cristo? Você sabe a resposta para esta questão? Não? Então me acompanhe na leitura do livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 2, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sim, 2 variantes. A lei do Espírito, a graça de Cristo, livrou o apóstolo Paulo da lei do pecado que se encontrava em seus membros. Neste caso, podemos ver 2 variantes da lei. Porém, tem uma terceira que deve ser levada em consideração por você, que é a lei mosaica, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, que diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Veja, que a lei mosaica era apenas uma representação da graça de Cristo, ao passo que a lei do pecado que se encontra em nossos membros havia sido removido pela lei do Espírito de vida. Então, a lei que é removida por Cristo é a lei do pecado que se encontra em nossos membros. Vou repetir. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, disse Paulo. A lei que é removida em Cristo Jesus é a lei do pecado, não a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é uma representação da graça de Cristo. Neste caso, a lei de Moisés ela foi apenas aperfeiçoada. Sim, foi renovado o entendimento do ser humano, para que o homem assim pudesse se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Neste caso, veja como fica a situação. No livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10, diz: pois é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regras sobre regras, regras sem sentidos, um pouco aqui e um tanto ali. Sim, a lei mosaica ficou reduzida a preceitos humanos, segundo o que o ser humano era capaz de compreender através da sua carnal compreensão, através do véu que se chama carne. Neste caso, a lei mosaica era apenas uma representação, apenas uma sombra que estava mostrando através do véu deste entendimento o que era de fato a lei espiritual. Até porque, veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3, onde Paulo afirma: porquanto o que era impossível à lei de Moisés, sim, a lei, visto como estava enferma pela carne. Sim, a lei de mandamento carnal instituída por Moisés estava enferma por causa desta natureza humana, que era inimiga do Espírito. Sim, a lei mosaica foi descrita através desta carne, que não possui comunhão com o Espírito. Por isto, a falta de discernimento, a falta de compatibilidade de uma lei com a outra. Veja, o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual, disse Paulo. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, da mesma forma que Moisés. A lei mosaica era a lei espiritual, mas por causa da fraqueza da carne, por causa do entendimento humano, ela foi reduzida aos nossos preceitos, às nossas regras, ao que é justo aos nossos olhos. Deus se utilizou da nossa justiça para repassar a sua, através da nossa. Neste caso, em hipótese alguma, a lei mosaica foi removida por Cristo. Ela foi renovada por Cristo. Foi renovado o entendimento nesta nova, vamos dizer assim, transição de lei. Podemos entender que Cristo deu continuidade, porque a lei mosaica é uma extensão da graça de Cristo. O que foi removido? Sim, para recapitular, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
da lei do pecado que se encontra em nossos membros, disse Paulo. Neste caso, fica assim a situação. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei do pecado que se encontra nestes membros. Nada tem a ver com a lei de Moisés. Porque a lei é santa, um mandamento justo e bom. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12 e 14. De modo que a lei é santa, porquanto é do nosso pleno conhecimento que a lei é espiritual. Aí você pode dizer, mas tudo que está escrito na lei de Moisés não é espiritual. Bom, para o homem natural, não. Mas para aquele que já abriu os olhos espirituais, ele é capaz de extrair da lei de mandamento carnal a lei de mandamento espiritual. Porque é a lei de Moisés que testificava a respeito de Cristo. Foi ela que revelou a verdade de Cristo. Porque o homem natural não tem acesso à lei espiritual, senão através da lei de mandamento carnal. É esta lei de mandamento carnal que abre os nossos olhos para compreender de fato a lei espiritual de Cristo. A lei de Moisés é necessária até os dias de hoje, porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nós temos que nascer de novo, ser gerado por Deus. E quem cria esta possibilidade é a lei de Moisés, porque é ela que nos guia até Cristo. Sim, em hipótese alguma, a lei de Moisés foi abolida. Vá dentro de uma igreja e você verá as pessoas ainda falando a respeito da lei de Moisés, pregando os 10 mandamentos, porque são esses 10 mandamentos que testificam a respeito de Cristo. Ou você crê que amar ao próximo foi abolido? Ou você crê que não é mais pecado matar o próximo? Veja, meus amigos, a lei ela é santo, mandamento justo e bom. O que foi abolido é a lei de mandamento que se encontra nestes membros, que é a lei do pecado. É esta lei do pecado que deve ser removida em Cristo. Mas preste atenção, para que essa lei do pecado seja removida dos nossos membros, nós precisamos se tornar este Cristo, porque a lei do pecado ela é abolida em Cristo. Quando você vier a nascer de novo, você irá se tornar este Cristo. Neste Cristo, a lei do pecado que se encontra nestes membros será removida. Por isso, você precisa se tornar o Cristo, o Filho de Deus, sendo gerado pelo Criador. Esta é a verdade. A lei do pecado que se encontra nestes membros terá o seu término quando você vier a nascer de novo. Sim, em Cristo ela será removida. Seria isto. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.